Olá, esta nossa análise é baseada no Caderno de Estudos número 24, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador do projeto Alero Turbo. Uhum. E o tema de hoje, olha, é um daqueles que decidem prova, a execução contra a fazenda pública. Ou, falando em bom português, como é que o Estado paga suas dívidas. Exato. A nossa missão aqui é desvendar esse sistema de precatórios, de RPVs e focar justamente naqueles pontos, sabe? Aquelas armadilhas que a banca FGV adora preparar. E a melhor forma de fazer isso, eu sempre digo, é entender a lógica por trás do sistema. Não é só decorar prazo, decorar nome, nada disso. Não é decoreba. Não. É entender por que o Estado tem regras próprias. Porque ele não pode, sei lá, simplesmente ter a conta bloqueada como uma empresa. Quando essa lógica se encaixa, as regras começam a fazer sentido e aí a memorização fica, quase automática. Perfeito, é essa a mentalidade que a gente quer construir aqui. E para deixar isso bem concreto, vamos seguir a jornada de uma personagem. Vamos chamar ela de Dona Maria. Boa. Ela é uma servidora pública aposentada que ganhou na justiça o direito a uma correção salarial. O Estado não pagou por anos, ela foi lá, processou e ganhou. Ela tem a decisão do juiz na mão. Esse documento, essa sentença, é o ponto de partida de tudo, certo? É o que o material chama de título executivo. Exatamente. É o princípio fundamental, aquele em latim, né? Nulla executio sine titulo. Não há execução sem um título. Isso. Sem um título não tem cobrança. E a história da Dona Maria nos dá o exemplo perfeito do primeiro tipo, o título executivo judicial. Ele nasce de um processo como a sentença dela ou uma decisão que homologa um acordo, por exemplo. Certo. Contrato assinado por duas testemunhas. No contexto público, um exemplo seria um termo de ajustamento de conduta que não foi cumprido. Entendi. Então, com o título em mãos, a regra geral é que o devedor responde com o patrimônio dele. Se a Dona Maria estivesse cobrando de uma empresa privada, o próximo passo seria pedir a penhora de bens, de dinheiro. Uhum. Mas é exatamente aqui que a história dela toma um rumo Completamente diferente. totalmente diferente. E por uma razão de Estado, né? Os bens públicos são, via de regra, impenhoráveis. Você não pode penhorar um hospital, uma viatura da polícia, o dinheiro da merenda. Claro, pararia o serviço público. Exato. Protege o interesse coletivo. E antes da gente ver como ela vai receber, tem um conceito que vale para qualquer execução e que o material destaca bem: a fraude à execução. Ah, sim. Imagina que a tal empresa devedora, assim que é citada no processo, começa a vender todos os seus imóveis para não pagar a dívida, Ela tenta se esvaziar, né? para não ter o que ser penhorado. Isso. A lei tem um mecanismo muito poderoso contra isso. Essa venda ela não é considerada nula. A palavra-chave aqui é ineficaz em relação ao credor. O que isso quer dizer na prática? Para a Dona Maria, é como se a venda nunca tivesse acontecido. Ela pode simplesmente pedir a penhora daquele bem, mesmo que ele já esteja no nome de outra pessoa. Nossa, é bem forte. E a súmula 375 do STJ ainda bota uma camada a mais. Se a penhora já estava registrada na matrícula do imóvel, a má-fé de quem comprou é presumida. É uma proteção essencial para o credor. Ok, mas voltando para a Dona Maria contra o Estado. Se os bens são impenhoráveis, a lógica de forçar o pagamento tem que mudar. Como o Estado é chamado para, enfim, pagar a conta? E aqui, olha, está o coração do procedimento. É uma bifurcação que gera inúmeras questões de prova. O caminho vai depender do tipo de título que a Dona Maria tem. O dela é judicial, a sentença. Perfeito. Como é um título judicial, o procedimento se chama cumprimento de sentença. O Estado não é citado para um processo novo. Ele é intimado dentro do processo que já existe para se defender. E essa defesa tem um nome específico: impugnação. Certo. E se fosse aquele outro caso, do título extrajudicial? O termo de ajustamento de conduta, por exemplo? Aí o cenário mudaria por completo. O procedimento seria uma execução autônoma, um processo novo, do zero. E nesse caso? Nesse caso, o Estado seria citado para tomar conhecimento da ação. E a defesa dele se chamaria embargos à execução. Intimação versus citação.
Impugnação versus embargos. Trocar esses termos é o tipo de erro que a FGV não perdoa. É fatal. Certo, os nomes são diferentes, os procedimentos também. E imagino que os prazos sigam essa linha. Contra um devedor comum, o prazo para se defender é de 15 dias úteis. E para a Fazenda Pública? Aqui está o que eu chamo de mina de ouro para a banca. A intuição levaria a gente para dois erros muito comuns. Que seria pensar no prazo em dobro, talvez. Exato. Ou você pensa nos 15 dias do rito comum, ou você aplica a regra geral do prazo em dobro e chega em 30 dias. Mas, espera, na verdade, a regra geral do prazo em dobro levaria a 60. Mas também não é isso. Então não é só dobrar o prazo comum. Não. O prazo para a Fazenda Pública se defender, tanto na impugnação quanto nos embargos, é de 30 dias úteis. É um prazo próprio, específico, que está lá nos artigos 535 e 910 do Código de Processo Civil. Um prazo autônomo. Exatamente. A banca vai colocar 15 dias e 60 dias nas alternativas só para testar quem realmente estudou esse ponto. É 30 dias. Fim de papo. Entender que é uma concessão da lei, que reconhece a complexidade da máquina pública, ajuda a fixar o número e a não cair nessa armadilha. Ok. A Fazenda Pública teve seus 30 dias, se defendeu, mas no fim o juiz confirmou. O Estado deve pagar a Dona Maria. A vitória dela é definitiva. Mas isso ainda não é o dinheiro na conta, né? Como é que o pagamento efetivamente acontece? Agora a gente entra no sistema de pagamentos do artigo 100 da Constituição. E aqui, o que define o caminho é o valor da dívida. Pensa nisso como se fossem duas filas no supermercado. Uma rápida e malenta. Isso. Se a dívida da Dona Maria for considerada de pequeno valor, ela entra no caixa rápido, a chamada RPV, requisição de pequeno valor. O fast track do pagamento público. O que define esse pequeno valor e qual rápido é esse caixa? O prazo é ótimo. O pagamento tem que acontecer em até 2 meses, 60 dias depois que a RPV é expedida. E se não pagar, o juiz pode sequestrar o valor das contas do ente público. Funciona mesmo? Funciona. Agora, os limites de valor são um ponto de atenção crucial. Para dívidas da União, o teto da RPV é de 60 salários mínimos. Para estados e municípios, eles podem ter leis próprias. Se não tiverem, a regra geral é 40 salários mínimos para estados e 30 para municípios. E aqui, imagino, deve ter alguma pegadinha. A pegadinha de ouro. Uma tese do STF definiu que mesmo que um estado ou município crie a sua própria lei, o valor da RPV nunca pode ser inferior ao teto dos benefícios do INSS. Ah, então tem um piso absoluto. Um piso absoluto. A banca pode muito bem criar um cenário onde uma lei municipal fixa um valor menor que esse teto, e a alternativa correta vai ser a que declara essa lei inconstitucional. Certo. Mas e se a dívida da Dona Maria for alta? Digamos, 80 salários mínimos. Ela não pode usar o caixa rápido. Qual é a outra fila? Aí ela entra na fila longa, a do famoso e às vezes temido precatório. O precatório é uma ordem de pagamento para dívidas maiores, que obedece a uma fila cronológica bem rigorosa. E o prazo? O prazo é o que a gente chama de período de graça constitucional. E atenção na regra atual, porque a FGV pode usar a data antiga para confundir. A regra hoje é: precatórios apresentados ao tribunal até o dia 2 de abril de um ano são incluídos no orçamento do ano seguinte para serem pagos até o final daquele ano seguinte. Espera um pouco. Se o precatório da Dona Maria for expedido em 3 de abril, só por um dia de diferença, ela só entra no orçamento do outro ano para receber no final do ano seguinte a esse. Exatamente. Isso pode levar quase 2 anos? Pode. E isso nos leva a um dos pontos mais fascinantes e contraintuitivos. A súmula vinculante 17 do STF. Certo. Durante todo esse período de graça, desde a expedição do precatório até o último dia do prazo para pagamento, não correm juros de mora. Como assim? A dívida fica parada no tempo? Isso parece bem injusto com a Dona Maria que está esperando para receber. É um ponto que gera muita discussão. A lógica do STF é a seguinte: os juros de mora são uma penalidade pelo atraso. Certo. Certo? Mas se a própria Constituição dá ao Estado esse prazo todo para ele se organizar o orçamento e pagar,
ele não está tecnicamente em atraso durante esse período. Ele está usando um prazo que lhe foi concedido. Exatamente. Então não tem penalidade. A correção monetária, que só preserva o valor da moeda contra a inflação, essa continua a incidir normalmente. Mas os juros, que são a punição pela demora, ficam suspensos. É um detalhe técnico, mas com impacto financeiro enorme. Entendido. É uma lógica constitucional, por mais dura que pareça para o credor. E dentro dessa fila de precatórios, existem prioridades? Ou é todo mundo igual? Existem prioridades, sim. A primeira organização da fila é pela natureza do crédito. Os créditos de natureza alimentar. Que é o caso da Dona Maria, um crédito salarial. Exato. Salários, pensões, indenizações por morte. Esses têm preferência sobre os créditos comuns, como uma dívida de desapropriação, por exemplo. Então, primeiro se paga a fila alimentar, depois a fila comum. E vamos complicar um pouquinho. Digamos que a Dona Maria, além de ter esse crédito alimentar, já tenha mais de 60 anos. Isso dá a ela alguma vantagem extra? Sim, e essa é uma camada de proteção humanitária fundamental. Ela tem direito à chamada superpreferência. Isso também vale para portadores de doenças graves e pessoas com deficiência. E como funciona? Ela fura a fila? Não exatamente. O funcionamento é bem específico. Ela não fura a fila para receber o crédito todo de uma vez. Ela tem direito a receber, de forma adiantada e prioritária, um valor que corresponde a até 3 vezes o teto da RPV daquele ente público. Ah, então é um adiantamento, uma parte do valor total. Exatamente. Ela recebe essa parte prioritária e o saldo que sobrar do precatório dela volta para a posição original na fila alimentar para ser pago quando chegar a sua vez cronológica. É uma forma de garantir uma liquidez mínima, né? Para quem tem uma necessidade mais urgente, sem desorganizar completamente a fila. Perfeito, é essa a ideia. Para a gente consolidar tudo isso, vamos fazer uma revisão bem rápida e direta, como se fosse um checklist final para a prova, abordando os pontos-chave que o material do professor Lessa destaca. Vamos lá. O Estado paga aquela multa de 10% se não quitar a dívida de uma sentença em 15 dias, como acontece no processo comum? Não, de jeito nenhum. O regime de precatório e RPV já é a forma de pagamento do Estado. A ideia de um pagamento voluntário em 15 dias é simplesmente incompatível com todo esse sistema orçamentário. Portanto, sem multa. Certo. Agora, uma situação muito comum. E o advogado da Dona Maria? Os honorários dele, que também são verba alimentar, precisam seguir o mesmo destino do crédito principal? Se o crédito dela virou um precatório, os honorários também viram? Não necessariamente, e este é um ponto importantíssimo. A súmula vinculante 47 diz que os honorários são um crédito autônomo. Separado da cliente. Isso. Se o valor dos honorários isoladamente couber no teto da RPV, o advogado pode pedir a expedição de uma RPV só para ele e vai receber muito mais rápido, enquanto a Dona Maria continua aguardando o pagamento do precatório principal dela. Isso nos leva a uma questão sobre fracionamento, então. É permitido dividir a dívida? Aqui a regra é muito clara. É vedado fatiar o crédito principal para fugir do precatório. A Dona Maria não pode pegar seu crédito de 80 salários mínimos e pedir 2 RPVs de 40. Seria uma fraude ao sistema. Seria. A exceção a essa regra é justamente o que acabamos de falar sobre os honorários. A súmula vinculante 47 permite destacar, permite fracionar. É o único fracionamento que é expressamente autorizado. Última pergunta deste nosso bate-bola. Sentença arbitral. É um título que vem de uma câmara de arbitragem, fora do poder judiciário. Na hora de executar, ela é tratada como judicial ou extrajudicial? É tratada como um título judicial. Apesar da origem, o Código de Processo Civil, lá no artigo 515, a inclui expressamente no rol dos títulos judiciais. É um detalhe que a FGV pode usar para confundir quem pensa que judicial só pode vir de um juiz do Estado. Excelente. Sinto que a jornada da Dona Maria nos guiou por todos os pontos críticos. Para a gente fechar, vamos sintetizar os pilares. O primeiro, para mim, é a existência de um regime jurídico totalmente próprio para o Estado, que é baseado na empenhorabilidade dos bens dele, o que gera procedimentos e prazos especiais,
como aqueles 30 dias para a defesa. O segundo pilar, sem dúvida, é a sistemática de pagamento. Essa bifurcação entre RVP, que é o caixa rápido para as dívidas pequenas, e o precatório, que é a fila organizada em mais lenta para as dívidas grandes. Entender o que dispara um ou outro, ou seja, o valor, é fundamental. E o terceiro pilar seriam os detalhes que decidem a questão. A súmula vinculante 17, que congela os juros de mora no período de graça, e a súmula vinculante 47, que dá autonomia para os honorários do advogado, criando aquela exceção à regra do não fracionamento. Dominar esses 3 pilares é dominar a matéria. Perfeito. A mensagem final é a que o professor Lessa sempre reforça, né? RVP é dívida pequena, paga rápido. Precatório é dívida grande, paga no ano seguinte. Na vida, a execução é sobre o credor receber o que é devido. Na prova, a execução é sobre o candidato aplicar o conhecimento devido. Com essa estrutura, a aprovação se torna uma consequência natural. E eu deixo uma reflexão final para quem nos ouve. A súmula vinculante 47 abriu uma porta importante ao permitir o fracionamento dos honorários. Pensando nisso, qual seria o argumento para que outras verbas acessórias, como uma multa diária, as astrentes fixada contra o Estado, também pudessem ser destacadas e pagas via RPV? E se essa lógica fosse expandida, como isso poderia impactar a sustentabilidade do próprio sistema de precatórios a longo prazo? Esta análise foi baseada no material do Projeto Alero Turbo, de autoria do professor doutor Marcelo Lessa. Para mais conteúdo estratégico, inscreva-se no canal.